Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Gente, eu estou um pouquinho sumida, só para me justificar, é por conta das provas, tá bom? Mas eu vou tentar manter um ritmo aqui no canal. E hoje eu aproveitei para deixar uma palavra aqui com vocês que o Senhor tem falado muito comigo. Não sei se sou a única pessoa do universo que tem andado muito ansiosa com muitas coisas. E a palavra de hoje tem a ver com isso. Eu não vou falar sobre Marta e Maria, mas tem uma passagem muito interessante que Jesus questiona Marta, porque Marta estava escolhendo ficar agitada enquanto Maria escolheu a melhor parte, que era ficar aos pés do Senhor. Hoje eu quero deixar um versículo que está lá em Mateus 6,34, que diz assim: Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu mal. Essa é uma passagem que Jesus estava alertando os discípulos e também serve para a gente, que não era para eles se preocuparem com o dia de amanhã. E, gente, olhando hoje em dia, parece que o mundo chama a nossa atenção para isso, né? Olha, invista nisso, se preocupe com isso, faça uma faculdade, faça isso para você conseguir um emprego melhor. São tantas agitações que a gente fica tão preocupado e às vezes a gente esquece de entregar ao Senhor. E às vezes a gente está preocupado com uma coisa que nem aconteceu ainda, nem sabe se vai acontecer, e a gente pega essa preocupação toda para o hoje. E já faz um tempo que o Senhor tem conversado comigo a respeito disso, de não deixar preocupações atrapalharem o meu presente, porque geralmente é isso que acontece. Quando a gente se preocupa muito com muitas coisas, a gente acaba não fazendo nada bom, que aí o nosso presente fica pesado. E o presente, se a gente for parar para pensar, é o único que a gente consegue viver. O amanhã a gente nem sabe ao certo se vai ser do jeito que a gente planeja. Então a gente precisa trazer o nosso coração para esse lugar de calma, de tranquilidade, de não estar ansioso. E eu sei que é fácil falar, como eu sempre digo aqui, é muito fácil, né? A gente fala, olha, não fica ansioso, como se a gente quisesse ficar ansioso, né? Mas então, olhando assim por pontos práticos, a gente precisa tirar do nosso dia a dia aquilo que tem trazido ansiedade pra gente. Tantas preocupações que às vezes a gente deixa entrar no nosso coração e não é pra gente ficar deixando, porque aquilo vai pesando o nosso dia. E como eu disse, o Senhor tem conversado muito comigo, porque eu sou uma pessoa, gente, que eu acho que é de nascença, que eu fico preocupada com tudo, como se eu fosse dona do mundo, como se eu tivesse o controle em minhas mãos. E o Senhor tem falado comigo que eu preciso aprender a dar um passo de cada vez. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer chegar no final, sem olhar para as experiências que o caminho nos traz. Quando a gente está num deserto, em uma fase da vida que a gente precisa passar por aquilo, muitas vezes a gente quer fugir. Só que a gente não percebe que a gente está sendo treinado. Igual a música do Lázaro, o deserto é a escola do Senhor. Então a gente precisa aprender a dar passos de cada vez, por mais simples que sejam, e ainda que a gente não queira passar por aquilo. O meu querer é momentâneo, mas aquilo que o Senhor me permite passar tem resultados eternos, e eu preciso, ainda que eu não entenda. E agora indo para pontos práticos, como não estar ansioso? Como não dar passos maiores que a perna? Você já ouviu esse ditado? Então, algo que eu tenho tentado fazer é contrariar meus pensamentos. E eu tenho aprendido a fazer isso com a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente não percebe o que são setas do mal. E a gente recebe uma preocupação e a gente pensa que é algo do nosso ser mesmo e fica com aquela preocupação. Só que quando a gente começa a utilizar a palavra de Deus para contrariar esses sentimentos, a gente consegue perceber que sim, tem algum efeito. Só praticando para você entender, mas uma coisa que eu sempre faço é, toda vez que vem algum pensamento que tenta me tirar do eixo, eu começo a lembrar de Salmos e pego a Bíblia para ler, porque o Senhor não é que nem a gente muda o tempo todo, a gente é inconstante, mas o Senhor é o mesmo. Então a palavra de Deus é algo que é fixo, e ela está disponível não apenas para a gente ler, mas para a gente refletir e usá-la no dia a dia. Tem mais uma palavra que diz assim, em Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Ou seja, o maligno, ele lança dardos inflamados na gente. E a gente consegue apagar esses dardos pelo escudo da fé. Então a fé é como se fosse uma proteção para a gente. E a fé a gente precisa exercitar.
nada melhor do que exercitar usando a palavra do Senhor, fazendo oração, buscando a Deus. Porque o mal, gente, ele está aí o tempo todo. Às vezes a gente é tão desligado quanto a isso, e uma coisa que eu tenho conversado bastante, o que parece hoje em dia é que o mal quer aparentar que ele não existe, sabe? O inimigo da nossa alma. Então, a gente tem que ficar ciente de que ele existe sim e que talvez seja só mais uma estratégia dele pra gente não acreditar que existe, e aí automaticamente a gente não acredita muito que existe céu nem inferno, e aí a gente não acredita que sejam pensamentos lançados na gente, não nossos pensamentos. Então a gente tem que tomar bastante cautela, sabe? Então que a gente tenha a palavra de Deus, a Bíblia, como a base da nossa fé, que vai servir como nosso escudo. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. E mais uma vez, lançando a palavra de Deus sobre tudo que a gente tem passado, sobre as nossas lutas, nossas aflições, que a gente lembre que em Cristo somos mais que vencedores. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.